Penafiel, uma cidade que conta com mais de 250 anos de história desde a sua fundação. Localizada a norte de Portugal, no distrito do Porto, na região de Tâmega e Sousa, Penafiel conta com mais de 15 mil habitantes e o seu nome surgiu devido às fortificações existentes na luta contra os mouros. Sendo a sede do município, é a segunda cidade mais antiga do norte do país. Assim sendo, neste documentário iremos nos focar em dois dos seus principais marcos históricos: o Castro de Monte Monzinho e o Museu Municipal da cidade. O Castro de Monte Monzinho, ou a cidade morta de Penafiel, localiza na freguesia de Galegos, no concelho de Penafiel. É o maior castro romano da Península Ibérica, embora ainda não esteja totalmente explorado. Fundado no século I d.C., é fortificado com duas linhas de muralhas e possui uma extensa área habitada, com cerca de 22 hectares, além de apresentar diversas reformulações urbanísticas, sendo possível observar vários tipos de construção. Desde núcleos de casas-pátio de tradição castreja, com compartimentos circulares, às complexas habitações romanas de planta quadrada ou retangular. Cada povoado agrupava de 20 a 50 pessoas, a maioria com laços familiares. Além da habitação, existiam outros edifícios com funções administrativa, política e social. Na parte superior do castro, destaca-se a muralha do século I, cuja entrada era flanqueada por dois torreões, onde se encontravam duas estátuas de guerreiros galaicos. O topo do castro é coroado pela acrópole, delimitada por um espesso muro em construções interiores. Despertou interesse investigativo no século XX, através de algumas ruínas visíveis. As primeiras escavações possibilitaram a descoberta de uma parte da ocupação do século IV e V, levando à conclusão que o seu povoado foi desocupado no final do século. As escavações arqueológicas começaram em 1943 e 1954, mas foram interrompidas por algumas décadas, sendo apenas retomadas em setembro de 1974, e a partir daí muito foi descoberto. O castro é complementado por um centro interpretativo, localizado a poucos metros do Monte Monzinho, e para quem não se sentir satisfeito, poderá desfrutar do que o centro tem para oferecer. É demonstrado de forma apelativa e muito bem documentada a maneira como se vivia no local, seja com painéis explícitos da história e da época remetente ao castro, através de um conjunto de maquetes e de algumas peças que completam ainda mais a visita, como estátuas, objetos em cerâmica, recipientes de vidro, fragmentos de armas e até uma reconstituição de uma casa castreja. O Castro do Monte Monzinho é um sítio de ar livre, não é? Um sítio arqueológico que tem uma área de livre acesso e que tem depois o apoio de um centro interpretativo à entrada do castro, onde se faz o acolhimento de visitantes. O que é que acontece? O centro interpretativo tem um horário de funcionamento que é necessariamente restrito e, portanto, nós temos sempre alguns dados recolhidos relativamente aos visitantes que usufruem da área. Sendo um sítio de ar livre, que, enfim, necessariamente é utilizado por pessoas de todas as idades, com vários intuitos culturais, de desporto, de mero lazer, porque temos também lá o Parque de Merendas. Nós sabemos que, evidentemente, a partir do momento em que começa a haver bom tempo, não é? Sobretudo a partir da primavera, acaba por ser sempre o período entre a primavera e o início do outono de maior afluência de público ao Castro de Monte Monzinho. No Castro de Monte Monzinho, nós temos um amplo leque de atividades que disponibilizamos aos visitantes. Por um lado, o serviço de visita guiada, que é sempre levado a cabo pelos técnicos superiores do museu e, portanto, fazê-los adaptados ao tipo de grupo que nos pretende visitar, seja um grupo escolar, seja um grupo turístico. Também temos alguma afluência, por exemplo, de estrangeiros. E depois, para aquilo que é parte, digamos, da educação não formal, nós temos várias atividades mais direcionadas para o público escolar, que vamos adaptando ao nível de ensino e às idades dos grupos que nos visitam, como, por exemplo, a caça ao tesouro, o jogar como um romano. Bom, relativamente às faixas etárias que visitam o castro, eu diria que são todas. Se nós nos focarmos, por exemplo, no público escolar, nós temos muitas crianças que vêm do terceiro e quarto ano, que é quando eles começam a introduzir na disciplina de estudo do meio alguma temática relacionada com a história de Portugal e a evolução humana, etc. Mas depois temos também os outros anos de ensino que normalmente focam a disciplina de história, e quando dão, por exemplo, a romanização,
e todas essas temáticas que se ligam naturalmente à ocupação do Castro. Pronto, no caso do público escolar, tem a ver com esses níveis de ensino. Bom, o principal motivo da visita ao Castro de Montemãozinho de ser um sítio muito agradável, não é? Portanto, tem um parque muito agradável que as pessoas procuram para os seus momentos de lazer e de convívio. Portanto, acabam por ser vários motivos que levam a que as pessoas realmente visitem. O Castro de Montemãozinho é o local ideal para quem aprecia vestígios do mundo antigo e escavações arqueológicas, encontrando-se assim associado ao Museu Municipal de Penafiel. O Museu Municipal de Penafiel, inaugurado em 2009, situado em pleno centro histórico e comercial da cidade, é um dos edifícios mais emblemáticos para a comunidade penafidelense. Está atualmente instalado no Palacete Pereira do Lago, na Rua do Paço, e já foi eleito em 2010 o melhor museu português pela Associação Portuguesa de Museologia. Beneficia de uma ampla área de exposição e serviços que permitem acolher os visitantes com qualidade. Através da apresentação de um conjunto de documentos e instrumentos de animação gráfica, o tratamento visual interativo, a leitura torna-se apelativa para o visitante. A construção de identidade é também materializada nesta sala, com algumas peças em destaque que povoam o imaginário penafidelense. Com uma caixa central onde é guardada a colcha que se estende sobre a varanda da Câmara Municipal na procissão do Corpo de Deus, ou uma réplica de São Jorge, o santo da cidade. A segunda secção dá importância ao território, demonstrando em diversas vertentes o que é o território penafidelense, quer em termos geográficos, históricos, turísticos e patrimoniais, de uma forma que o visitante pode ir passeando virtualmente pelo espaço do concelho e da cidade. Nesta sala destaca-se uma parede chamada olhómetro, onde através dos seus cones o visitante pode se perder nos locais e acontecimentos mais relevantes de Penafiel, vistos de cima. E evidencia-se também uma série de monitores interativos que permitem viajar virtualmente no horizonte longínquo de antigos marcos geográficos, económicos e senhoriais. Na sala de arqueologia, o visitante pode percorrer 5.000 anos de vestígios arqueológicos da presença humana no concelho, apelando aos sentidos através da recriação de monumentos, sítios e espaços à escala real, acompanhado por um ambiente sonoro criado. Apresentado de uma forma ousada e original de expor algumas das peças apresentadas, é mostrada a importância do papel do arqueólogo e do seu trabalho enquanto responsável pelo progresso do conhecimento sobre o passado. Em torno da reconstituição e de uma estação arqueológica visitável, assistimos à passagem do tempo desde os primeiros exemplos da arte megalítica até à romanização, passando pela Idade do Bronze e pela cultura castreja. Nesta divisão podem contar com algumas das principais atividades profissionais do passado do concelho, apresentadas como base em duas linhas condutoras, a madeira e o ferro, ligadas às duas principais festas da cidade, o Corpo de Deus e São Martinho. As imagens videográficas apresentadas nesta secção são também a porta que nos conduz para o mundo das oficinas, demonstrando o trabalho dos seus autores durante o renascimento técnico depois do desmantelamento da Ordem Romana. Esta mostra, encerrada em grandes caixas de vidro, transporta-nos para o tempo dos métodos de uma tecnicidade tradicional de quem, com quase nada, fazia quase tudo o que temos hoje. Por fim, na última secção, é retratado o mundo rural, com recursos de peças tanto próximas como distantes do nosso dia-a-dia. Através de exibições de imagens da época e reconstituições, procura-se evocar antigas tradições da exploração de recursos naturais, como a água, a terra, elementos que sobreviveram até os nossos dias. As emoções também são despertadas por duas surpreendentes embarcações tradicionais que se podem ver nesta sala, e pelo ambiente sonoro que envolve mais profundamente no meio rural. O objetivo de metáfora desta sala é a água que justifica a invenção dos baboeiros e a barca da passagem, a mesma água que faz mover o moinho sazonal e dá regadia ao cultivo do linho, produtos tradicionais de concelho. O museu tem para oferecer, além da exposição de longa duração, chamada exposição permanente, um conjunto de atividades que vão decorrendo durante todo o ano. Normalmente faz parte da programação corrente ter, para além da exposição de longa duração, 2, 3, 4, 5, vai variando um bocadinho, exposições temporárias. Na sala maior, que é a sala 6, que nós utilizamos, por exemplo, para um conjunto de eventos maiores da cidade, como é o caso da Escritaria ou a sessão solene do 3 de março, nessa sala nós costumamos fazer no mínimo 2 exposições temporárias por ano e depois temos outros espaços do museu, como é o caso aqui da galeria, onde vamos acolhendo várias mostras de menor dimensão e de mais curto período. O que é que nós fazemos? Fazemos sempre uma análise
daquilo que é a mostra, do que é que se pretende, não é? Se é uma exposição de pintura, se é uma exposição de desenho, se é uma exposição de escultura, se são instalações, se é uma exposição multimédia, por exemplo, e portanto, conforme o tipo de suporte, digamos assim, que a exposição tenha de base, nós vamos adaptando e a nossa equipa técnica trabalha normalmente em conjunto com a instituição ou a pessoa que quer promover a exposição, e depois nós temos, claro, de raiz um conjunto de materiais de exposição, de suportes expositivos que vamos adaptando. Bom, o Museu Municipal de Penafiel tem um âmbito de ação muito alargado. E porquê? Porque nós somos uma instituição já vetusta, não é? Já com mais de 70 anos de existência, e que tem um papel muito ativo e dinâmico em vários pontos que tocam o património do município. Portanto, nós assumimos muito como um museu de território, um museu de identidade também, evidentemente, mas esta nossa ligação umbilical ao património, por exemplo, à arqueologia também, faz com que o museu tenha um âmbito de ação muito alargado. Nós acabamos por também ter uma ação ligada ao turismo e à promoção e à divulgação daquilo que é o património e os equipamentos que o Conselho tem para oferecer. Portanto, acaba por ser um leque de ação bastante amplo. Recentemente completados 72 anos de existência, com a sua abertura em 1948 no antigo palacete do bairro com o Calvário, até hoje instalado na Rua do Paço, em pleno centro histórico. Neste marco histórico possui uma estrutura permanente, com uma intervenção ativa na preservação e promoção de valores significativos do património imóvel e material, tornando-se um ponto de paragem indispensável para quem quiser conhecer melhor a história de Penafiel. Este documentário serviu para dar a conhecer um pouco mais da cidade de Penafiel, nomeadamente o Museu Municipal e o Castro Montemãozinho, ou seja, apresenta de uma maneira diferente e de outro ponto de vista a grandiosidade que é Penafiel.